Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Hoje não vamos falar de carros, pelo menos de forma direta. Vamos falar de navios afundados, de carros no fundo do mar e de namoricos de verão. Vou-vos contar a história do Titanic dos automóveis, um navio ro-ro de transporte de carros que naufragou na costa portuguesa. Chamava-se MV Regin e este vídeo vai ser totalmente dedicado a ele. Se são fãs da Toyota, vão já buscar os lenços porque as coisas vão ficar feias para o vosso lado. Se ainda não o fizeram, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações, deixem também um like neste vídeo porque não custa nada e ajuda este vídeo a não ir ao fundo. Portanto, vamos lá começar. Vamos lá começar pelo início. Em primeiro lugar, é importante dizer que chamar ao Regin o Titanic dos automóveis não é um exagero. O título nem sequer é meu, é do Jornal de Notícias, mas justifica-se totalmente. As semelhanças, de resto, são evidentes entre estes dois navios. O Titanic era o paquete mais avançado do mundo e o Regin era também o porta-automóveis, vamos chamar-lhe assim, mais avançado do mundo. O nome técnico correto é navio ro-ro, mas há um artigo sobre isso na Razão Automóvel. O Titanic também naufragou na sua viagem inaugural e o Regin, vejam só, também naufragou na sua viagem inaugural. Mas vamos começar verdadeiramente pelo início. Como é que esta história começou? Estávamos em 26 de abril de 1988, ainda na ressaca das comemorações de mais um dia da liberdade. E ao largo da Praia da Madalena, em Vila Nova de Gaia, aconteceu aquele que até hoje ainda é o maior naufrágio da história naval portuguesa. Estamos a falar de um navio de dimensões gigantescas, mais de 200 metros de comprimento, 58 mil toneladas de peso e que transportava no seu interior 5.400 carros e que transformou aquela praia nortenha não apenas num local para ir a banhos, mas também num evento que ainda hoje preenche o imaginário coletivo de muitos portugueses. Como disse há pouco, as comparações com o naufrágio do Titanic foram imediatas. Afinal de contas, o MV Regin, tal como o malfadado paquete britânico, também era o mais avançado navio da sua época e também naufragou na sua viagem inaugural. Mas isto vocês já sabiam. Felizmente, as comparações não se estendem ao número de vítimas mortais. Apenas há a lamentar a morte de um dos 22 tripulantes deste navio. As perdas foram sobretudo financeiras. Mais de 35 anos depois, ainda jazem no fundo do oceano milhares de Toyotas que, segundo reza a lenda, com velas novas e o depósito totalmente cheio, eram capazes de pegar à primeira. Ei, Guilherme, que exagero, estás a exagerar. Não, não estou a exagerar. Há cerca de 15 anos, a BBC filmou um desses Toyotas que deu à costa. E estava lá um dos populares de seu nome, um tal de, como é que se chamava? Jeremy Clarkson, que ficou com um desses exemplares para si. Reza a lenda que ele ficou com essa Toyota Hilux e que mais tarde vendeu e comprou uma quinta e hoje é um famoso agricultor. Mas histórias à parte e brincadeiras à parte, o que é que aconteceu efetivamente ao Regin? Também foi um iceberg? Pouco provável, tendo em consideração que estamos a falar da costa portuguesa. Vale a pena ir ao fundo da questão e estamos a falar de navios. Bem, vale a pena colocarmos aqui uma música misteriosa. A noite estava escura e havia algum nevoeiro no ar. Ainda não tinham passado um ano desde que o Regin tinha saído pela primeira vez da doca seca onde foi construído. A sua tarefa, e última tarefa também, era simples: trazer do Japão para a Europa milhares de automóveis. Segundo aquilo que apurámos na internet, tinha uma capacidade para mais de 7.000 carros. Uma missão que teve uma paragem no Porto de Leixões, não só para abastecer, mas também para descarregar 250 automóveis destinados ao nosso mercado. Foi precisamente depois de zarpar de Leixões que se deu o desastre. Rezam os relatos da época que o navio já não saiu bem do Porto nortenho, já ia meio torto. Mas tal como no verdadeiro Titanic, também para este Regin há várias teorias para o afundamento. Para uns, o navio saiu de Leixões com a carga mal posicionada. Para outros, havia problemas estruturais neste navio e que ditaram que mais cedo ou mais tarde ele iria ao fundo. Seja como for, todos conhecem o desfecho. À 00:35, o inevitável acabou por acontecer. O navio que devia seguir rumo à Irlanda terminou a viagem nas rochas ao largo da Praia da Madalena, encalhado e com uma enorme fenda no casco. Do acidente
Resultaram, como já tinha dito, um morto e também um ferido. As reações ao acidente não se fizeram esperar. As autoridades asseguravam que a situação estava completamente controlada, mas na verdade não era bem assim. O Regim tinha sido abastecido com mais de 300 toneladas de nafta e o seu derrame ameaçava causar uma maré negra na costa portuguesa. Contudo, era o valor do naufrágio e aquilo que representava que fazia os títulos dos principais jornais portugueses. Estimava-se que ali estivessem encalhados mais de 10 milhões de contos, cerca de 240 milhões de euros na moeda atual, ajustada ao valor da inflação. A par da investigação às causas do acidente, começaram também quase em simultâneo as tentativas de salvação deste enorme navio e também da sua carga. O prazo dado pelo governo português para a remoção do navio era de apenas 90 dias e, segundo algumas empresas, havia 90% de hipótese de salvar o Regim. Mas, como nós sabemos, não foi isso que aconteceu. A agitação do mar e as dificuldades técnicas foram-se acumulando ao longo do tempo e o prazo originalmente estabelecido para a remoção do Regim teve de ser alargado, ou não estivéssemos nós a falar de Portugal. Em poucas semanas, a missão de resgate do Regim transformou-se, na verdade, numa missão de desmantelamento. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e o Regim começou a tornar-se num ex-libris desta praia nortenha. A 9 de agosto, iniciou-se finalmente o desmantelamento do navio. Umas partes seguiram para a sucata, outras para o fundo do mar, a 240 km da costa, onde ainda hoje repousam. Durante meses, iam dando à costa peças de automóveis e artefactos deste navio. E ainda hoje o nome Regim faz disparar os corações dos habitantes de Vila Nova de Gaia. Vamos ver o barco. Era uma espécie de código entre os jovens da época para convidar uma amiga, ou quem sabe um amigo, para momentos mais lúdicos, com vista para o mar. Se é que me faço entender. Os mais aventureiros também recordam as visitas ilegais ao interior do navio, à revelia, naturalmente, das autoridades marítimas. No mar ficaram os pedaços de metal retorcidos, encaixados entre as rochas, que recordam que ali repousa um gigante dos mares. Se gostaram deste vídeo, subscrevam o canal e ativem o sino das notificações, até porque na próxima semana vamos trazer mais vídeos como este, ou então, quem sabe, até fora deste estúdio e ao volante de um carro de sonho. E visitem todos os dias razãoautomóvel.com, onde vão encontrar mais histórias como esta. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.